E finalmente hoje trago-vos um vídeo dedicado a REITs, Real Estate Investment Trust. Estamos a falar de fundos que possuem ativos imobiliários que geram renda. E este tipo de ativo tem uma representatividade no meu portfólio gigantesca. Cerca de 50% dos dividendos que recebo atualmente advém desta tipologia de ativo. E dentro de REITs podemos escolher praticamente o setor dentro do imobiliário que quisermos. Estamos a falar de imóveis comerciais, residenciais, logísticos, industriais, hospitalares, data centers, escritórios, terrenos, laboratórios, praticamente aquilo que nós quisermos. Portanto, já podem perceber que conseguimos investir no mercado imobiliário sem ter necessariamente de comprar um imóvel. Mas antes de começarmos a explorar isso, eu quero primeiro explicar-vos algumas coisas, como é que eles funcionam. Primeiramente, quero-vos dizer que estes fundos imobiliários acabam por ser empresas e a nível de mercados financeiros funcionam exatamente como qualquer outro tipo de ativo. Fazem parte de uma categoria legal e fiscal diferente. Basicamente, são isentos de pagar imposto sobre o lucro. Mas, como é lógico, para uma empresa entrar nessa categoria de REIT, tem necessariamente de cumprir determinados requisitos. Aquele que eu considero mais relevante é que são obrigados a distribuir 90% do seu lucro tributável em formato de dividendos aos sócios. Portanto, a empresa não paga imposto sobre o lucro, no entanto, 90% do seu lucro vai ter retenção na fonte através de nós, acionistas, que vamos ter que reter, que em Portugal 28%, nos Estados Unidos, por exemplo, são 30%. Outro requisito que também considero importante é que 5 pessoas não podem ter mais de 50% das ações em circulação, o que garante aqui uma dispersão das cotas pelo mercado. Segue agora aqui outros requisitos que eu não vou estar a abordar um a um, que também têm a sua relevância, convém vocês estarem a par e saberem que eles existem. Portanto, graças a estas características destas empresas, existe aqui um modelo padrão que a grande parte segue. Portanto, estas empresas emitem ações, essas ações são compradas por nós investidores. Com o dinheiro dessa emissão de ações, o fundo compra mais imóveis, com mais imóveis tem mais rendas e com mais rendas consegue pagar mais dividendos e assim sempre sucessivamente. E é exatamente por isto que eu dou muito valor a um REIT que, mesmo com todas estas nuances, acaba por conseguir recomprar ações anualmente. Aumentando assim a participação do acionista, eu dou-vos o exemplo da Public Storage, uma empresa que eu tenho no meu portfólio que é conhecida também por recomprar ações. É um REIT daquelas garagens para armazenar itens nos Estados Unidos, é muito conhecido lá, e conta com um dividend yield alto. Portanto, quais são as vantagens de estarmos a investir em REITs e não no mercado imobiliário tradicional, por exemplo? A primeira é logo diversificação. Com um montante que nós queremos, conseguimos comprar diferentes tipologias de imóveis em diferentes setores, algo que no mercado imobiliário tradicional é impossível. Depois, em segundo lugar, temos a liquidez deste tipo de ativo. Como estes ativos são cotados em bolsa, conseguimos facilmente comprar e vender ações no dia-a-dia, basta o mercado estar aberto. Ao contrário, mais uma vez, do mercado imobiliário tradicional, basicamente se nós comprarmos um imóvel, nós não vamos conseguir ter liquidez, não vamos conseguir vendê-lo de um momento para o outro, não é? Existe um processo. Isto acaba por estar interligado com o próximo ponto, que é a burocracia. Não existe burocracia praticamente nenhuma. É criar conta numa corretora, depositar dinheiro, investir e está feito. Ficamos de um dia para o outro a receber rendas de imóveis. Incrível. E por último, os dividendos. Portanto, os REITs são excelentes fontes de rendimento passivo. Por norma, têm um dividend yield bem acima daquelas que são as empresas normais, exatamente por terem de distribuir aos sócios 90% do lucro, não é? Em formato de dividendos. É lógico que estas são algumas vantagens dentro desta tipologia de ativo, no entanto, dentro dos REITs nós temos REITs saudáveis, REITs que não são saudáveis, REITs que são bons investimentos no longo prazo, outros nem por isso. Basicamente é como avaliar ações normais, no entanto, há aqui algumas métricas que são diferentes e convém vocês perceberem antes de investirem neste ativo. Uma das principais métricas é o AFFO, Adjusted Funds from Operations. Mostra o dinheiro real que o REIT gera, depois de retirarmos os custos com a manutenção e as despesas recorrentes. Portanto, se tivermos um FFO crescente nos últimos anos, é um cenário muito positivo e saudável para um REIT. Dá para perceber se os dividendos que estão a pagar são sustentáveis, porque se o AFFO cresce, há margem para o dividendo crescer também. O payout ratio aqui é calculado de forma também diferente, porque ao invés de ser usado o resultado líquido da empresa, é o AFFO que entra. Portanto, comparar diretamente o AFFO com o
dividendo dá exatamente o payout do REIT. E é aqui que nós precisamos ter em atenção os sites que nós usamos para avaliar as métricas das empresas. Porque em grande parte dessas plataformas o payout que aparece não é o payout com base no AFFO. Outro ponto muito interessante que numa empresa não interessa é a taxa de ocupação. Portanto, dos imóveis que o REIT possui, qual é a percentagem deles que está neste momento a ser arrendada? É lógico que uma taxa de ocupação muito perto dos 100% é o cenário ideal. Por exemplo, eu sou acionista da Vichy Properties, que é um REIT que tem poucos ativos imobiliários, mas ativos de luxo, muito grandes e todos ocupados. Portanto, é um REIT com taxa de ocupação de 100%. Portanto, depois disto é necessário olhar para outras métricas, como a dívida, por exemplo, não pode ser muito alta, pode comprometer a capacidade de crescer e distribuir dividendos, o dividend yield, o histórico de aumentos consecutivos, as emissões de ações. Estes pontos acabam por ser importantes em todo tipo de ativo, ok? Dentro desta nossa estratégia de crescimento de dividendos para longo prazo. É como eu vos tenho dito, o objetivo aqui é ter dividendos crescentes, é comprar empresas que nos dão garantias de que no futuro vamos receber mais rendimento passivo. Por isso é que nós temos que olhar para tudo isto. Portanto, agora passando para outra parte do vídeo, eu quero que vocês percebam que eu não estou a dizer que é melhor comprar REITs a um imóvel, na realidade. No entanto, o que eu quero que toda a gente faça é, antes de tomar uma decisão tão grande como essa, estudem todas as possibilidades. Estudem também REITs, porque pode fazer sentido investir neste tipo de empresa ao invés de comprar diretamente um imóvel. Porque com o mesmo montante podemos estar expostos a 10 mil imóveis ou a um. Num dos cenários existe uma gestão sólida por detrás de todas as decisões, no outro estamos nós. Um exemplo claro é a minha maior posição, a Realty Income. Estamos a falar de um REIT com mais de 16 mil imóveis, dispersos por inúmeros setores. Embora tenha mais foco em imóveis comerciais, conta com alguns industriais, logísticos, casino, jogo até. E algo que também acresce valor é que está diversificado por região. Tem uma parte significativa dos seus imóveis na Europa. Isto aqui é muito importante porque acaba por ter exposição a outras moedas, neste caso à Libra e ao Euro. Com esta estratégia acabou por emitir dívida noutras moedas e noutros países com diferentes taxas de juro. O que dá a este REIT versatilidade. A juntar a tudo isto tem uma diversificação muito grande por cliente e uma taxa de ocupação excelente. Eu considero que a Realty Income é um ETF de imobiliário autêntico. À data de gravação deste vídeo, a empresa apresenta um dividend yield de 5,7% e paga dividendos mensais. Já conta com 21 anos de aumentos consecutivos anuais de dividendo e a cereja no topo do bolo é que é um REIT Triple Net. E o que é que isto quer dizer? Os inquilinos assumem todos os custos com a manutenção dos imóveis. Incrível! Portanto, se estivermos a olhar para um investimento de um apartamento para arrendamento, por exemplo, vamos estar dependentes da valorização de uma única zona e isso é bem mais arriscado e teremos de encontrar um inquilino para arrendar o nosso imóvel. E já sabemos que é preciso sorte para ter um bom inquilino. Depois disto, vamos ter que lidar com manutenções, questões de condomínio, possíveis pagamentos em atraso e aquilo que eu acho que pode dificultar mais no longo prazo é alterar o nosso inquilino, porque durante o período nós podemos não ter o rendimento naqueles determinados meses da transição. Portanto, nestas questões, o Realty Income é claramente melhor. Vamos supor que nós vamos investir 200 mil euros em Realty Income. Receberíamos cerca de 11.400 euros por ano em dividendos. Estamos a falar de aproximadamente 950 euros mensais. Para ter esse valor mensal de renda de um imóvel físico, quanto é que valerá hoje esse imóvel? Provavelmente valerá mais de 200 mil euros. Portanto, podemos ver que a nível de rendimento passivo a Realty Income não está nada atrás. E não esquecer, como já foi referido, anualmente este dividendo sobe. A Realty Income, por norma, tem feito mais do que um aumento anual do dividendo até. Com isto, eu não quero que vocês pensem que eu estou a dizer que é mais vantajoso, no geral, investir em Realty Income do que comprar um imóvel físico. Nada disso, pessoal. São tipologias de investimentos com riscos completamente diferentes. Eu com isto só quero que vocês olhem para esta tipologia de investimento que também é no mercado imobiliário, saibam que ela exista e ponderem e tomem as vossas decisões. Só isso. Portanto, mais de 40% do meu portfólio de dividendos é em REITs, que representa 50%, como já falei, do dividendo recebido. Portanto, naquela que é a minha estratégia de investimento, os REITs têm um peso muito significativo, como já foi referido. Servem para eu gerar mais fluxo de caixa no curto prazo, comparativamente com as outras ações que eu tenho. Portanto, eu tenho, por um lado, ações
que recompram ações que têm um dividendo estável e crescente, em que a valorização também cresça nesse formato. E depois, por outro lado, tenho os REITs que me dão, no curto prazo, mais montante em dividendo, o que me permite ter uma estratégia de reinvestimento mais agressiva. Na prática, eu tenho um equilíbrio entre estas duas tipologias de ativo. Para terminar esta questão da Real Income, a minha maior posição, quero-vos dizer que estou a receber quase 30 euros por mês só nesta empresa. No dia 15 de cada mês cai o pagamento. E é lógico que isso me dá uma estabilidade enorme. Termina assim este vídeo, espero que vocês tenham gostado. Todos os exemplos práticos que eu dei são de empresas que eu possuo no meu portfólio. No entanto, eu quero que vocês percebam que eu não sou consultor financeiro. Eu não estou no mercado há muito tempo. Tenho uma estratégia de dividendos há pouco mais de um ano e isto é apenas a minha experiência, apenas a minha opinião, apenas a forma como eu olho para as coisas e de uma forma geral só expliquei como é que eu vejo os REITs, ok? Subscrevam o canal, metam like, ativem o sininho. Pessoal, o apoio tem sido incansável. Eu nunca pensei ter tantas visualizações, tantos likes, tantos comentários. Epá, só tenho a agradecer, muito sinceramente. Um grande abraço a todos. E não se esqueçam que eu tenho uma conta de Instagram e uma conta de TikTok, portanto passem também por lá, os links estão na descrição. Para finalizar de vez, quero agradecer à comunidade do AS Club e a toda a equipa que está por trás desta comunidade de finanças. Têm-me ajudado neste processo de uma forma gigantesca, a sério, não há palavras para descrever. Obrigado por tudo. Portanto, fui, obrigado! Rick da Phasers.